Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 91 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 13 de dezembro de 2023 e vamos ficar hoje a saber qual vai ser o destino imediato da quarta equipa portuguesa nas competições europeias. Porque de três delas já sabemos. O Sporting já tinha ficado seguro do seu segundo lugar na fase de grupos da Liga Europa na quinta jornada, quando empatou em Itália com a Atalanta, e por isso mesmo vai para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, onde pode defrontar qualquer uma das equipas que tenham sido terceiras classificadas dos grupos da Liga dos Campeões, menos o Benfica e o Sporting Clube Braga. Porquê? Porque ontem, e eventualmente o Futebol Clube do Porto, se vier a ir lá parar, e esperemos todos que não, porque ontem, precisamente, o Sporting Clube Braga e o Benfica viram confirmadas as presenças também no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, porque acabaram em terceiro lugar os respectivos grupos da Liga dos Campeões. Vamos ter mais à frente aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash, ou das duas edições do Futebol de Verdade Flash de ontem, do Nápoles 2, Sporting Clube Braga 0, que, conjugada com a vitória do Real Madrid sobre o União Berlim, permitiu que o Sporting Clube Braga ficasse em terceiro lugar no grupo, atrás de Real Madrid e Nápoles. Uma vitória do Sporting Clube Braga por 2 golos poderia ter valido a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Assim sendo, segue para a Liga Europa. E também do Red Bull Salzburgo 1, Benfica 3, onde com um golo do Artur Cabral, mesmo em cima do final da partida, já em período de compensação, o Benfica conseguiu a tal vitória por 2 golos de diferença de que precisava para fugir ao último lugar do seu grupo na Liga dos Campeões, superando precisamente a equipa austríaca na luta pelo terceiro lugar e entrando também, portanto, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Hoje vamos ter Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto vai receber o Shakhtar Donetsk no Estádio do Dragão. Sabe que ganhando ou empatando segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Se perder, o pior que lhe pode acontecer é seguir também para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Enfim, seguro é, para já pelo menos, que em fevereiro vamos continuar a ter 4 equipas portuguesas a competir e, esperemos que sim, a somar pontos nas competições europeias. Já sabem, ontem tivemos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, receberam as edições do Futebol de Verdade Flash com o meu comentário aos jogos do Sporting Clube Braga em Nápoles, que foi aquele que eu vi em direto. Porquê? Porque o Sporting Clube Braga ainda tinha uma opção matemática, uma hipótese matemática de se qualificar para os oitavos de final da Liga dos Campeões e do Benfica em Salzburgo. Eu vi primeiro o Sporting Clube Braga, fiz o Futebol de Verdade Flash, enviei para os subscritores premium do meu Substack, a seguir fui ver o Salzburgo-Benfica e fiz também o Futebol de Verdade Flash e à 1h40 e qualquer coisa, os subscritores premium do meu Substack já tinham recebido as duas edições do Futebol de Verdade Flash de ontem. Elas vão ser repostas mais daqui a bocadinho, aqui mesmo, já a seguir ao Q&A, no Futebol de Verdade de hoje, para todos poderem ver. Se quiserem, entretanto, também ler sobre os jogos, eu escrevi já hoje de manhã, no último passo, passei pela afirmação crescente de Di Maria na equipa do Benfica, pelas substituições de Roger Schmidt e pela incapacidade do Sporting Clube Braga, quando, em momentos de grande responsabilidade, manter a sua tendência para ser uma equipa, a chamada equipa de golo fácil. Ontem o Braga até fez um bom jogo, mas não foi capaz de transformar em golos o volume de jogo que estava a criar e, pelo contrário, acabou por ser traído pelo comportamento da sua última linha defensiva. O texto do último passo está aqui e quem quiser dar lá um salto pode ler. O último passo é a minha crónica matinal, que sai todos os dias de manhã. Hoje saiu um bocadinho mais tarde, porque a noite de trabalho ontem foi dura. Sai todos os dias de manhã e é entregue a todos os subscritores do meu Substack. Aos subscritores premium, aqueles que optam
por suportar o meu trabalho fora dos grandes grupos de média, com uma subscrição que vos custa 5 € por mês ou, com 2 meses de borla, e um comprometimento mais alargado, 50 € por ano, mas também aos subscritores gratuitos, aqueles que, ou por não poderem, ou por não quererem, não se tornam subscritores premium, mas mesmo assim acham que vale a pena tentar enganar o algoritmo das redes sociais e fazer a subscrição gratuita para receberem os conteúdos gratuitos no vosso e-mail. E há muitos conteúdos gratuitos no meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiserem fazer a subscrição, seja ela a premium ou a gratuita, também fica aqui o link para poderem lá chegar. E posto isto, dados os recados de hoje, mais um, não se esqueçam que hoje ainda há Liga Fantasy, a Liga Fantasy do Futebol de Verdade está aí a bombar, da Liga dos Campeões, portanto, antes dos jogos de hoje, meus amigos, não se esqueçam, podem fazer substituições, meter aqueles que tinham na vossa equipa, mas que só iam jogar hoje e por isso guardaram no banco para hoje, e retirar de campo aqueles que, tendo jogado ontem, acabaram por não cumprir com as expectativas e com aquilo de que vocês estavam à espera. Portanto, podem fazê-lo. Amanhã farei aqui mesmo, no Futebol de Verdade, as contas a mais uma jornada da nossa Fantasy da Liga dos Campeões. Vai ser amanhã, sempre à quinta-feira, a seguir à jornada das Champions. Muito bem. Vamos então seguir em frente para as perguntas que selecionei, entre as que me deixaram ontem, tanto aqui na caixa de comentários do programa de ontem no YouTube, como no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às vossas perguntas. Vão ser respostas necessariamente um pouco mais breves do que em alguns dias, porque hoje, lá está, temos aqui a reposição de 2 edições do Futebol de Verdade Flash para ver mais à frente, e só isso já é quase meia hora de programa. E não se esqueçam, não vos avisei há bocadinho, que mais logo os subscritores premium do meu Substack vão receber também a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário ao Futebol Clube Porto Shakhtar Donetsk. E hoje vai sair também um bocadinho mais tarde, porque hoje sim vou estar na RTP3 a seguir ao jogo. E só depois, quando chegar a casa, é que poderei fazer então o Futebol de Verdade Flash. Mas espero ter tudo pronto e entregue aos subscritores premium antes da meia-noite. Muito bem, vamos lá então. Já está aí a aparecer à vossa frente a primeira pergunta que selecionei para hoje, e houve poucas perguntas ontem no YouTube, meus amigos, estão-me a começar a falhar outra vez e eu tenho que fazer esta chamada de atenção. A pergunta que selecionei foi do Filipe Oliveira, que é um dos subscritores premium do meu Substack e deixa muitas perguntas no Discord, mas de vez em quando percebe que a coisa no YouTube está fraca, vai lá também tentar salvar o dia. Muito obrigado, Filipe, foi isso que aconteceu. E ontem o Filipe deixou esta seguinte questão. Boa tarde, António. Olá, Filipe. Após a conclusão da 16ª jornada da Premier League e numa semana em que recebeu e venceu o Manchester City e o Arsenal, podemos considerar o Aston Villa candidato à Liga dos Campeões? E ao título? Com o pleno de vitórias em casa, 8 nesta época, podemos considerar Villa Park uma fortaleza e uma mais-valia? Qual a diferença de Unai Emery para os outros técnicos das equipas da frente? Um abraço. Um abraço para si, Filipe. Muito obrigado. Excelente pergunta. O Aston Villa tem sido um fenómeno. Eu gosto muito do Unai Emery. Acho que eu lembro-me sempre daquele good evening que ele dizia quando era treinador do Arsenal. Foi alguém que no Arsenal a quem não foi dado o devido crédito, porque eu acho que ele é um dos melhores treinadores do futebol mundial neste momento. E atenção, ainda no outro dia li, não sei quem foi que escreveu isso, mas alguém escreveu isso no Twitter, que passamos a vida a dizer que os nossos treinadores, os portugueses, são os maiores, porque temos muito bons treinadores. Mas agora reparem na quantidade de treinadores espanhóis que estão aí neste momento a dar cartas. Unai Emery no Villa, Pep Guardiola no Manchester City, Xabi Alonso no Leverkusen. Portanto, há muito treinador espanhol neste momento em grande e a dar cartas por aí afora. O trabalho do Unai Emery no Aston Villa está a ser absolutamente fantástico. Ele já conseguiu o 7º lugar no campeonato do ano passado, o que lhe permitiu a qualificação para a edição deste ano da Conference League, onde está, em princípio, vai confirmar amanhã a presença na fase seguinte, ganhando o seu grupo. Falta-lhe apenas não perder contra o Zerzinski na última jornada da fase de grupos.
Mas, sobretudo, não é só os jogos deste ano que o Villa não perde em casa. O Emery tornou-se o primeiro treinador a ganhar 15 jogos em casa consecutivos para a Premier League ao serviço do Aston Villa. O Villa não perde em casa desde que lá foi batido há 10 meses pelo Arsenal, ainda na temporada de 2022-2023. E esta época, depois de ter perdido por 2-0 com o Nottingham Forest, fora de casa, no dia 5 de novembro, vai com 6 vitórias e um empate. Esta época já conseguiu ganhar, e isso ganhou esta semana mesmo, 1-0 em casa ao Arsenal, 1-0 em casa ao Manchester City. Mas antes disso já tinha ganho por 2-1 fora ao Tottenham em White Hart Lane, já tinha ganho por 6-1 ao Brighton de Roberto De Zerbi, já tinha ganho por 1-0 fora ao Chelsea, embora o Chelsea não possa ser para aqui muito chamado, porque também falha tanto como as notas de 1000, como dizia o meu avô. E, portanto, aquilo que se pode dizer é que seguramente este Aston Villa é candidato à Liga dos Campeões. Ao título, eu creio que não. Acho que ainda é cedo. São precisos mais tempo, é preciso mais tempo de trabalho, é preciso mais reforços, é preciso um plantel capaz de competir, porque neste momento, quer queiramos, quer não, nós olhamos para os clubes ingleses como potências e como potentados económicos, que são capazes de vir à Europa continental buscar os melhores jogadores, mas depois, mesmo lá dentro dos clubes ingleses, há alguma diferença de classes. E apesar de tudo, há aqueles que gastam muito dinheiro e não conseguem resultados, como o Manchester United, que ainda ontem conseguiu a proeza de ficar em último lugar de um grupo da Liga dos Campeões, onde estavam o Galatasaray e o Copenhaga, e por isso mesmo ficou fora até da Liga Europa, ou como o Chelsea, que nem à Europa foi este ano. Há aqueles que gastam muito e são absolutamente dominantes, como é o caso do Manchester City. Há aqueles que gastam um bocadinho menos, mas ainda assim conseguem batalhar por títulos, o Liverpool, o caso do Arsenal também, e há aqueles que, enfim, estão depois ali num patamar médio, um Tottenham, um Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa neste momento está ao nível do Tottenham na Premier League. Portanto, acho que tem melhor treinador, porque considero que o Unai Emery é melhor treinador do que Maurício Pochettino. Acho que não tem um plantel tão rico como tem o Tottenham, mas poderá com certeza lutar. Eu creio que neste momento, se olharmos para a Premier League, há 3 equipas que vão seguramente estar na próxima edição da Liga dos Campeões, no top 4. Falo do Arsenal, do Manchester City e do Liverpool. E depois há um quarto lugar que está em aberto para quem o conseguir apanhar. Vamos a ver quem é que lá chega nesta temporada. Acho que o Tottenham e o Aston Villa são fortes candidatos a fazê-lo. E agora a sua pergunta. O que é que o Emery tem de diferente face aos outros treinadores? Enfim, eu acho que era mais fácil dizer-lhe o que é que tem de semelhante, porque cada treinador tem as suas próprias idiosincrasias. Eu acho que o Emery, e por aquilo que tenho lido, o Emery instaurou em Villa Park uma forma de trabalhar que nem sempre é bem acolhida por parte dos jogadores. Por aquilo que leio, há um excesso de análise vídeo e de relatórios em vídeo. Os jogadores são submetidos a sessões de 75 a 90 minutos de análise de vídeo dos adversários, que vai ao mais ínfimo detalhe, ao mais ínfimo pormenor. Nem sempre os jogadores gostam disto. Estes estão a dar-se bem com o método, mas depois é também alguém que consegue favorecer as relações humanas, e acho que nisso tem sido, pelo menos é isso que leio também, tem sido bastante bem sucedido na criação de um ambiente que mantém depois a equipa invulnerável à chatice que são estas sessões de vídeo aturadíssimas. Acho que os treinos também melhoraram muito face ao tempo de Steven Gerrard, que era o treinador anterior. E isso não me espanta, porque Emery e a sua equipa técnica são das melhores que há na Europa neste momento e, portanto, temos ali um Aston Villa com certeza candidato a uma posição na próxima edição da Liga dos Campeões. Vamos esperar para ver. Bom, já sabem que para deixarem perguntas aqui no YouTube, o que têm de fazer, e peço-vos mais uma vez que o façam, para que as edições do Futebol de Verdade fiquem mais ricas, que haja mais perguntas e mais diversificadas, o que têm de fazer é deixá-las na caixa de comentários do programa. Não serve de nada deixá-las no live chat, porque no live chat eu até posso responder se for uma coisa simples, feita no direto. Agora, para conseguirem que eu responda aqui no Q&A do dia seguinte, têm que mesmo é deixá-las na caixa de comentários do dia seguinte. Ou melhor, do programa, para ser selecionada para o dia seguinte. Nada, portanto, como fazerem a vossa inscrição aqui mesmo no canal.
Não pagam nada, a não ser que queiram ser membros premium, e aí têm algumas benesses que estão lá explicadas, mas não pagam rigorosamente nada para serem membros do canal. Podem inscrever-se aqui. E basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Basta depois, se quiserem ser avisados sempre que há novas edições ou novos conteúdos aqui no canal, clicar em cima do sino que ativa as notificações e o próprio YouTube vos avisará sempre que houver aqui novos conteúdos. Depois, aquilo que vos peço também é que deixem o vosso like na emissão de hoje, porque o like não custa nada também e acaba por ajudar o programa a ser um bocadinho mais difundido via algoritmo. Bom, vamos lá. Segunda pergunta para hoje, que temos aí os flash a arrebentar. A segunda pergunta para hoje é a que selecionei entre as que ficaram no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Todos os textos que são exclusivos de subscritores premium têm lá depois um botão para poderem aceder ao servidor do Discord, onde há inúmeras chatrooms e podemos conversar sobre tudo e mais alguma coisa por lá. Enfim, há chatrooms para cada um dos principais clubes, há chatrooms para a seleção, há chatroom para o futebol internacional, até temos chatroom para cinema e teatro, vejam só. Portanto, há de lá de tudo um pouco. Quem quiser é só experimentar. Se já é subscritor premium e ainda não acedeu, dê uma oportunidadezinha, clique lá em cima do botão para entrar no servidor do Discord e vai ver que vai ser bem recebido por lá, porque temos lá uma comunidade muito, muito engraçada. Bom, a pergunta que selecionei no Discord ontem é esta que está aí já à vossa frente, do Rafael Mota, que me perguntou o seguinte: boa noite, António. Depois desta vitória do Benfica, podemos dizer que o Artur Cabral salvou a época europeia do Benfica? Rafael, evitou o desastre. Mas eu acho que a época europeia do Benfica não está salva ainda. Temos aqui, e sobre o jogo já sabem, vou falar a seguir quando por aqui passar o Futebol de Verdade Flash relativo ao Salzburgo-Benfica de ontem. Seria um desastre para o Benfica ficar em quarto e último lugar do grupo e ficar fora da Liga Europa. Foi isso que o gol do Artur Cabral ontem evitou. Agora, vamos imaginar que o Benfica acaba o grupo em terceiro lugar. E atenção, não é vergonha nenhuma, porque a Real Sociedade é uma extraordinária equipa. O Inter é uma equipa poderosíssima que foi finalista na época passada. O Benfica era um bocadinho mal habituado, porque conseguiu ainda assim impor-se num ano ao Barcelona e no outro ano à Juventus, na luta e foram anos atípicos, tanto para o Barcelona como para a Juventus, e o Benfica conseguiu impor-se na luta para chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Este ano não deu. Não deu, porque os dois jogos contra a Real Sociedade, o Benfica foi francamente inferior. Mas francamente inferior. Levou 2 chocolates como não via há muito tempo, tanto na Luz como em San Sebastián. Nos dois jogos contra o Inter de Milão, o Benfica teve 45 minutos muito bons, que foram os primeiros 45 minutos na Luz, que lhe permitiram chegar ao 3-0. Também é verdade que com alguma capacidade superlativa de aproveitamento, porque o futebol produzido não justificava aquele resultado. Teve depois 45 minutos minimamente competentes. Alguma infelicidade, porque houve lá uma decisão arbitral que foi contrária aos interesses do Benfica em Milão. Mas depois também teve as segundas partes dos jogos, tanto em Milão como na Luz, foram desastrosas. E, portanto, aí o Inter acabou por justificar plenamente, até se calhar mais do que o empate e a vitória. Seguramente em Milão poderia ter ganho por mais do que 1-0 e na Luz até poderia o Benfica eventualmente ter acabado por perder um jogo que começou a ganhar por 3-0. Portanto, aquilo que podemos dizer é que ficar em quarto lugar seria um desastre, ficar em terceiro não é vergonha nenhuma, não é uma boa campanha, não, longe disso, temos que ter essa noção. Seja como for, o Benfica podia e devia ter feito mais do que os 4 pontos com que terminou os 6 jogos nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, e por isso mesmo a época da europeia do Benfica não está salva nem pouco mais ou menos. O Benfica, para salvar a época europeia, tem agora que passar mais pelo menos um par de eliminatórias na Liga Europa e depois dependerá sempre da forma como um dia vier a sair, se vier a sair. O Di Maria já anda aí a falar da possibilidade de ganhar a Liga Europa, porque nunca ganhou, e eu acho que é uma possibilidade séria para as equipas portuguesas, olhando para os clubes que lá estão. Acho que podem perfeitamente encarar esta Liga Europa com aspirações a vir a ganhá-la. Agora, a questão é depois, quando se chega lá mais à frente e começa a meter-se a fase decisiva do campeonato e a possibilidade de entrada na Liga dos Campeões da próxima época, e mete-se também ao mesmo tempo as eliminatórias da Liga Europa. O que é mais importante? É possível conseguir as duas coisas? E dizem, mas a Liga Europa também, ganhar a Liga Europa também dá entrada na Liga dos Campeões. Está bem, mas se calhar é mais fácil ficar num dos 2 primeiros lugares do campeonato português do que ganhar a Liga Europa. Se calhar faz mais
mais sentido investir numa coisa do que na outra. Há grupo, há plantel, há capacidade mental para manter a concentração competitiva permanente de maneira a impor-se nas duas competições. É isso que vamos ver, com certeza, lá mais para a frente. Mas, Rafael, aquilo que lhe posso dizer é que não, o Artur Cabral não salvou a época europeia do Benfica e evitou que ela se transformasse numa vergonha, que era o que seria o Benfica ficar em quarto lugar deste grupo, porque é a melhor equipa do que o Salzburgo. Agora, a época europeia do Benfica, para ser salva, ainda precisa de mais alguma coisa. Bom, meus amigos, Q&A um bocadinho mais curto hoje, porque lá está, há 2 edições do Futebol de Verdade Flash para ver já a seguir. É para isso que vamos passar. Fiquem por aí e assistam então aos meus comentários ao Nápoles Sporting Clube Braga e ao Red Bull Salzburgo Benfica. Vou falar de tudo. Comentário ao jogo, análise tática, análise à performance individual e análise ao trabalho das equipas de arbitragem. É já a seguir, aqui mesmo no Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Nápoles 2, Sporting Clube Braga 0. O Sporting Clube Braga começou o jogo no Diego Armando Maradona, em Nápoles, com ambição, a pensar numa improvável vitória por 2 golos que lhe desse a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e até graças às boas notícias que a partir de determinada altura começaram a chegar de Berlim, onde o Real Madrid virar o resultado contra a União e garantir aos bracarenses o play-off de acesso à Liga Europa, acabou esta partida a poupar titulares e a pensar no campeonato português, que no domingo já vem a recepção ao Benfica. Apesar da entrada personalizada, com João Moutinho e Zalazar a dominarem o meio-campo e a imporem os ritmos ao jogo, os guerreiros do Minho protagonizaram apenas a segunda partida desta época sem marcarem golos, sendo que a outra tinha sido o 0-3 em Madrid. Além disso, viveram hoje a primeira partida com o índice de golos esperados abaixo de 1, desde o empate a uma bola com o Sporting em início de setembro. Hoje acabaram com 0,99 e até deviam ter feito um golo, porque remataram mais, 19-9, e tiveram mais bola durante os 90 minutos. A questão é que, mais uma vez, o Sporting Clube Braga falhou atrás. E isso ficou à mostra logo no início do jogo. Bruma até já tinha estado à beira de abrir o marcador, após um bom lance entre Pizzi e Ricardo Horta, quando Di Lorenzo surpreendeu a desatenta linha mais recuada bracarense com a marcação rápida de um lançamento lateral que deixou Politano solto atrás de Borja. O extremo cruzou e, na tentativa de cortar a bola para canto, Serdar meteu-a na própria baliza. Estavam decorridos apenas 9 minutos de jogo. O primeiro remate do Nápoles chegou apenas aos 31 minutos, já depois de Ricardo Horta ter tirado uma grande defesa Meret, o guarda-redes da equipa da casa. Foi Zielinski quem o fez, depois de se virar sobre o fonte. E apenas 2 minutos depois, aos 33, 2-0. Foi uma boa arrancada de Natão, lateral esquerdo, em movimento interior que o levou a superar José Fonte e a entregar a Osimhen imediatamente antes da chegada de Serdar. Ainda que com alguma trapalhice à mistura, o nigeriano bateu de pé esquerdo contra o seu próprio pé direito e no ressalto a bola encobriu Mateus para o segundo golo. Ao intervalo, as notícias não eram boas. O Real Madrid perdia em Berlim e o Sporting Clube Braga estava fora da Europa. Mas os madrilenos repuseram a normalidade e a segunda parte de Nápoles já foi jogada em ritmo de passeio e marcada pela gestão das duas equipas, aliás. Por isso, ou por lhe faltar ligação entre setores, a partir do momento em que passou a jogar com 2 pontas de lança, com a troca de Pizzi por Abel Ruiz, o Sporting Clube Braga não voltou a ser tão ameaçador nas suas movimentações. E apesar de um remate de meia distância de Ricardo Horta ainda ter atingido o poste da baliza de Meret, quem mais brilhou na segunda parte até foi Mateus Magalhães, que defendeu remates difíceis de Politano, de Osimhen e de Kvaratskhelia. Apesar de tudo, a tranquilidade chegava de Berlim. E sem nada a tirar deste jogo, Artur Jorge começou então a pensar no próximo. Substituiu João Moutinho, Zalazar, Víctor Gomes e Ricardo Horta e deu minutos a Al-Musrati após uma longa ausência. No final, na derrota, salvou-se o apuramento para a Liga Europa, que se calhar até era aquilo que se pedia quando começou a Champions. E vamos então à fotografia tática deste Nápoles Sporting Clube Braga. Os italianos apresentaram exatamente o mesmo 11 que tinha perdido com a Juventus no último fim de semana por 1-0. E um 4-3-3 absolutamente clássico e que pouco mexe. Foi Meret na baliza, Di Lorenzo como lateral direito particularmente ofensivo, aliás, tal como Natão, lateral esquerdo, sendo que os centrais eram Ramani e Juan Jesus. Depois, triângulo de meio campo com Lobotka mais atrás, Anguissa
como médio interior direito e Zielinski como médio interior esquerdo. Na frente, Politano jogava um bocadinho mais dentro, à direita, enquanto o Kvaratskhelia, na esquerda, partia geralmente da faixa lateral para ganhar espaço para meter as suas iniciativas individuais. E Victor Osimhen era o ponta de lança. Quanto ao Sporting Clube Braga, foram 4 as alterações feitas por Artur Jorge relativamente à partida em Vizela, que os bracarenses tinham ganho por 3-1 na última jornada da Liga. Saíram do 11 o lateral direito, João Mendes, para a entrada de Víctor Gomes, o habitual titular. Saiu também Paulo Oliveira, defesa central, para a entrada de José Fonte. Saiu o médio Vítor Carvalho, para fazer ingressar João Moutinho no meio-campo. E saiu ainda o Álvaro de Jaló na frente, com o regresso de Bruma. Ora, isto significou que o Braga apareceu no seu habitual 4-2-3-1 também. Mateus era o guarda-redes. Depois Víctor Gomes, lateral direito. Borja, lateral esquerdo. José Fonte e Serdar, a dupla de centrais, com Moutinho e Salazar como dupla de médios. Mais à frente, quem partia da direita era Ricardo Horta, Pizzi jogava nas costas de Simone Banza, o ponta de lança, e Bruma partia da esquerda. Mas havia muita mobilidade no ataque do Braga. Bruma, de vez em quando, ia até ao corredor direito para tentar desequilibrar. Pizzi e Ricardo Horta trocavam com frequência de posição, mas o jogo era marcado pelo ritmo que era imposto pelos dois médios do Braga, que foram quem mandou na partida durante quase toda a primeira parte. Só que, a perder, o Braga sentiu a necessidade de mudar alguma coisa. E, por isso mesmo, ao intervalo, o Artur Jorge abdicou de Pizzi, o tal terceiro médio / segundo avançado, o jogador que estava nas costas de Banza, para fazer entrar Abel Ruiz. E colocou a equipa muito mais próxima de um 4-4-2, aliás, com linha de 4 no meio-campo, o que obrigou, naturalmente, também a que Ricardo Horta e Bruma tivessem mais cuidado do ponto de vista defensivo quando a equipa não tinha a bola. E isto acabou por prejudicar a ligação entre setores do Sporting Clube Braga, que na segunda parte já não foi tão forte. Também, provavelmente, desmotivado pelo resultado e pela elevadíssima improbabilidade de conseguir fazer 4 golos na segunda parte em Nápoles, que era disso que precisava nessa altura para seguir em frente na Liga dos Campeões. À medida que foram chegando boas notícias de Berlim, onde o Real Madrid já ganhava, então Artur Jorge acabou por rodar a sua equipa, por gerir minutos. Zalazar saiu aos 68 minutos para dar, ainda assim, quase meia hora de jogo a Al-Musrati, que estava fora de competição há já algum tempo, devido à lesão. Ao minuto 81 saíram João Moutinho e Víctor Gomes para as entradas de André Horta e João Mendes, e ao minuto 88 deu-se ainda a saída invulgar de Ricardo Horta para a entrada de Rony Lopes. Tudo sem alterações do ponto de vista tático. Quanto ao Nápoles, também foi rodando o Walter Mazzarri. À hora de jogo, ao minuto 60, Politano, o extremo-direito, deu a vez a Elmas, e Zielinski, o médio interior esquerdo, a Cajuste, que foi colocar-se, no entanto, do lado direito do meio-campo, levando à derivação de Anguissá para o outro corredor. Depois, ao minuto 69, Anguissá baixou para médio centro defensivo, porque Lobotka se deu a vez a Gaetano, e Gaetano foi para médio interior esquerdo. Ao mesmo tempo, Osimhen foi também embora, entrando Raspadori para a ponta de lança. Por fim, magoado, ao minuto 72, o defesa central Juan Jesus deu a sua vaga a Ostigard, mantendo sempre o Nápoles o seu 4-3-3, que é o esquema que marca a disposição desta equipa em campo. No entanto, também o Sporting Clube Braga, com a alteração que fez do habitual 4-2-3-1 para um sistema mais próximo do 4-4-2, acabou por não tirar grandes vantagens disso mesmo. O Nápoles ganhou o jogo e, por isso mesmo, o mais normal é encontrarmos o herói da partida na equipa que hoje jogou de azul clarinho. Ora, esteve muito bem o guarda-redes Meret, com um par de boas defesas, numa altura em que o Braga ainda estava por cima na partida. Gostei muito dos dois laterais. Di Lorenzo, já se sabe, é internacional, o capitão da equipa, não falha um minuto nesta equipa do Nápoles e joga na seleção de Itália. Do outro lado, Natan fez uma belíssima partida, a esticar o jogo do Nápoles pelo corredor esquerdo e a aproveitar as saídas de Kvaratskhelia e da
zona, porque Kvaratskhelia começava sempre as iniciativas atacantes bem aberto na esquerda, mas depois vinha sempre à procura de terrenos interiores. Ora, essa articulação entre Natan e Kvaratskhelia foi sempre muito bem conseguida. De resto, foi competente a zona do meio-campo, mas ainda assim inferior à do Sporting Clube Braga. No Braga, Mateus, que não tem sido durante boa parte da temporada um dos elementos mais destacados da equipa, esteve hoje muito bem, com um par de boas intervenções, até mais do que um par, 3, 4 belíssimas intervenções. O primeiro golo, o autogolo de Serdar, ele quase que tirava a bola, ela acabou por entrar apenas por um nadinha, mas entrou. Viu-se depois nas imagens virtuais que estava mesmo dentro da baliza do Sporting Clube Braga. Mas quem esteve mesmo muito bem foram os dois médios, Moutinho e Zalazar. Durante a primeira parte, mandaram no campo. Foram eles que ditaram os ritmos do jogo. Foram eles que conseguiram alternar jogo curto, jogo longo, jogo em apoio, jogo em ruptura. Sempre muito bem os dois, tanto um como o outro. Uma dupla que eu acho que começa a ganhar rotinas e, portanto, que pode vir a ser útil para a equipa do Sporting Clube Braga no futuro. Gostei também das combinações entre Ricardo Horta e Pizzi no início da partida. Banza não esteve à altura daquilo que tem vindo a mostrar, da mesma forma que Bruma parece ainda longe do seu melhor momento. Mas quem entregou mesmo os pontos foram os homens de trás. A última linha do Braga esteve a um nível abaixo do exigível na Liga dos Campeões. Ainda assim, para escolher um herói no jogo de hoje, opto por Natan, o defesa esquerdo brasileiro da equipa do Nápoles. E não há quase nada a dizer da arbitragem de Zlatko Vincic. Não achei que tenha sido particularmente feliz. Acho que se deixou ir no engodo dos jogadores em 5 ou 6 ou 7 ou 8 situações, apitando demais, mas já se sabe, eu gosto sempre de arbitragens que deixem jogar, que não apitem a todos os contactos, e acho que houve ali muita tentativa de ganhar faltas que acabou por ser bem sucedida. De resto, não houve lances de dúvida nas áreas, não houve foras de jogo mal tirados, cantos mal assinalados, o próprio critério disciplinar, com a amostragem de 2 cartões amarelos, um a Banza por pisar Rahman e outro a João Mendes por derrubar Kvaratskhelia, me pareceu coerente, portanto acabou por ser, apesar de algumas deficiências técnicas em lances a meio campo, sempre sem influência direta em situações de perigo, acabou por ser uma arbitragem competente de Zlatko Vincic. Porquê? Porque não puxou nem para um lado, nem para o outro, não decidiu mal lances verdadeiramente importantes, portanto, passou pelo jogo quase sem se dar por ele, que é isso que se pede quase sempre às equipas de arbitragem. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Salzburgo 1, Benfica 3. A parte da anatomia de Artur Cabral, que verdadeiramente interessava os adeptos do Benfica, apareceu hoje, por fim, em Salzburgo, e foi o calcanhar do pé direito, com que o ponta de lança concluiu um lance de João Neves para Orsnes e deste para a frente da baliza, já nas compensações e apenas um minuto após ele próprio ter entrado em campo. Por essa altura, a precisar de um golo, Roger Schmidt povoara a área austríaca com Petar Musa, Artur Cabral e até o defesa central Otamendi, que para lá subira. Acabou por ver premiado esse esforço, tardio mas decisivo, com o 3-1 que restabeleceu a normalidade na classificação do grupo, enviou o Benfica para a Liga Europa e o Salzburgo para fora das provas da UEFA. O Benfica precisava de ganhar por 2 golos e fez o suficiente para os marcar, mas, tal como contra o Farense, foi perdendo ocasião atrás de ocasião para capitalizar em cima de mais uma grande noite de Ángel Di Maria. O argentino marcou o primeiro golo de canto direto e assistiu para o segundo, obtido por Rafa, ainda antes do intervalo. Mas como Sucic depois reduziu, faltava na mesma um terceiro golo, que a aliança entre os dois já não chegou para alcançar. Depois de fazer o golo do empate na sexta-feira, Rafa assinalou em Salzburgo a primeira série de 2 jogos consecutivos a marcar desde agosto, mas voltou a estar muito aquém no momento de finalização, perdendo chances claras aos 13, aos 52, aos 75 e aos 77 minutos. O jogo começara marcado pela pressão alta de uma equipa do Salzburgo que optou até por poupar alguns titulares e saiu-lhe depois cara a soberba. Até porque o Benfica também sabia ir atrás das divididas e de uma delas, ganha por João Neves, logo aos 13 minutos, Tenkstedt isolou Rafa, que tanto visou o ângulo superior da baliza de Schläger que fez a bola sair por cima.
A ocasião, no entanto, refriou um pouco o ímpeto austríaco e contribuiu para que o jogo se pusesse mais confortável para o Benfica. Não havia, porém, uma equipa por cima da outra quando Di Maria descobriu o caminho para o golo num canto direto em que Schläger não ficou nada bem na fotografia. O Salzburgo reagiu, Radkov e Nené tiveram duas boas chances para empatar, mas quem marcou foi o Benfica, mesmo a fechar a primeira parte. Outra vez, João Neves a ganhar um duelo, a bola desta vez a ir ter com Di Maria e este a servir Rafa, que por uma vez acertou no momento de rematar. E quando Rafa, servido por Di Maria após recuperação de bola em zona alta, desta vez de Orsnes, perdeu 3-0 na cara do guarda-redes aos 52 minutos, seguindo-se o golo de Susic aos 57, o jogo pôs a jeito de um Salzburgo que soubesse geri-lo. Felizmente para o Benfica, essa não é uma das capacidades desta equipa austríaca. Até final, notou-se a falta de risco assumido do banco pelos encarnados, e dela falarei já a seguir na fotografia tática. Mas a verdade é que, mesmo assim, o Benfica podia ter marcado antes dos momentos finais. Di Maria acertou no posto aos 69 minutos, Rafa voltou a falhar o alvo no seguimento de uma solicitação de Morato aos 75 e viu o guarda-redes tirar-lhe a possibilidade de marcar, depois de ter rodado bem sobre Piatkowski aos 77. Até que veio o momento Artur Cabral. João Neves lançou Orsnes, que da linha de fundo entregou ao brasileiro para uma bela finalização de calcanhar. O 3-1 colocou o Benfica na Liga Europa, com justiça, pois, apesar da expulsão de António Silva, logo a abrir o jogo da primeira volta, os campeões portugueses mostraram, em 180 minutos, ter melhor equipa do que os austríacos. Vamos então à fotografia tática desta partida, começando pelo Red Bull Salzburgo. Gerhard Struber, o treinador da equipa austríaca, fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Rapid Viena na última jornada do Campeonato da Áustria. O maliano Guindo cedeu a vez a Pavlovic na linha defensiva, o que motivou a passagem de Baidu para a defesa direito e depois de Dedic para a defesa esquerdo. Portanto, muitas alterações na linha de trás da equipa austríaca. O argentino Capaldo saiu também do 11 para entrar Bidstrup no meio-campo. E aquilo que fez mais estranheza mesmo foi a troca dos dois avançados. Os titulares Šemić e Konaté não apareceram hoje, aparecendo em sua vez Radkov e Nené. Ora, isto gerou um Salzburgo a jogar, como sempre, no mesmo 4-4-2 em Losango, com meio-campo em Losango, com Schläger na baliza. Depois uma linha defensiva com Baidu a jogar como defesa direito, Dedic como defesa esquerda, o que é o habitual lateral direito, e de uma dupla de centrais formada por Piatkowski e Pavlovic. Gornadois era o médio centro mais defensivo. Gluck era o homem que estava nas costas dos dois pontas de lança, como 10, e depois no meio-campo havia ainda Bidstrup a jogar pela meia direita e Susic pela meia esquerda. Portanto, era assim que se dispunha o losango de meio-campo, com Radkov e Nené como pontas de lança. No Benfica, Roger Schmidt fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que tinha empatado em casa com o Farense, e foi uma alteração forçada. Porquê? Porque António Silva estava castigado, tinha sido expulso na última partida da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão e, portanto, não podia jogar. Apareceu, em vez dele, Tomás Araújo como central, tendo Schmidt optado por não mexer na dinâmica normal, neste momento, do seu quarteto defensivo, trocando apenas central por central e não levando ao regresso de Morato ao centro da defesa, por exemplo. O Morato manteve-se como lateral esquerdo. Assim sendo, o Benfica, no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza, Orsnes voltou a ser lateral direito e Morato voltou a ser lateral esquerdo, aparecendo então Tomás Araújo como central direito e Otamendi como central esquerdo. Depois, dupla de médios formada por Coxo e João Neves, mais à frente Di Maria a partir do lado direito, João Mário a partir do lado esquerdo e Rafa nas costas do ponta de lança, que foi, mais uma vez, o dinamarquês Kasper Tengstedt. Ora, a dinâmica do Benfica começa a apresentar algumas alterações. Por exemplo,
apresentação de Di Maria, início de construção, baixa bastante para aparecer a receber na direita o argentino, sim, para interferir no jogo desde mais cedo, o que permite movimentos interiores de Orsnes e o adversário nunca sabe muito bem se o Benfica sai a 4 com os dois laterais. O Morato não é muito projetável. Orsnes às vezes também baixa para receber ali naquele momento, ou se Orsnes vai aparecer mais dentro como médio ou como falso médio, aparecendo então Di Maria nesse início de construção, bem aberto na direita, mas numa posição mais recuada do campo. E, portanto, isto torna a saída do Benfica um bocadinho mais imprevisível. A saída continua a ser feita, no entanto, quase sempre com os dois centrais e com os dois médios a disponibilizarem-se também numa primeira linha de passe. Ora, o Benfica mexeu pela primeira vez ao intervalo, trocando Tenkstedt por Musa, ponta de lança por ponta de lança, sem haver grandes alterações em termos de dinâmicas, e o Salzburgo mexeu ao minuto 55, trocando também os seus dois avançados. Saíram Radkov e Nené para as entradas de Koita e de Fernando, um brasileiro que, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que inclusive já chegou a jogar em Portugal, pouco, na equipa do Sporting, ainda antes do período de Ruben Amorim. Depois disto, voltou a mexer o Benfica ao minuto 68, com a saída de Coxo e a entrada de Gonçalo Guedes. Guedes foi colocar-se a partir da esquerda, mas com trocas de posição muito constantes com Rafa, isto é, Guedes aparecia muito por dentro, nas costas do ponta de lança, que era agora Musa, o que permitia que Rafa também fosse muitas vezes à procura da largura no lado esquerdo. O que mudou aí foi a passagem de João Mário para o meio-campo. João Mário saiu daquele trio de apoio ao ponta de lança para ir formar dupla de médios com João Neves. E não mexeu mais Roger Schmidt até ao minuto 90 mais 1. Antes disso, ainda, o Salzburgo tirou de campo Gluck, provavelmente o mais credenciado dos jogadores que tinha naquele momento, para entrar Cameri. Também foi colocar-se como 10 atrás da dupla de pontas de lança, que era neste momento formada por Fernando e Koita. O Benfica mexeu então ao minuto 90 mais 1, com a saída de João Mário, a entrada de Artur Cabral, mas esta era já uma altura em que estava o Benfica a jogar tudo e que alinhava com Artur Cabral, Petar Musa e Otamendi, os três na frente como pontas de lança. Rafa aparecia mais atrás, Gonçalo Guedes na esquerda, depois com Di Maria aberto na direita. Portanto, muita gente na frente por parte do Benfica, que um minuto depois acabou por marcar o golo da qualificação e por isso mesmo Schmidt voltou a mexer ao minuto 90 mais 4, depois do golo ser confirmado, sacou de campo Rafa para meter Florentino e reforçar a zona de meio campo. Portanto, acabou o Benfica a jogar outra vez com dois médios, com Florentino e João Neves. Ao mesmo tempo, o Salzburgo abdicou de Bidstrup e fez entrar um dos dois pontas de lança titulares, que é Simic. Konaté não chegou a entrar, mas Simic ainda entrou para jogar o último minuto. Foi pouco para a equipa do Salzburgo, que já não conseguiu dar a volta à situação e ficou mesmo fora da Europa. Os melhores jogadores do Salzburgo na partida de hoje foram o médio Susic, a jogar a partir da esquerda do losango de meio campo, e o médio ofensivo Gluck, nas costas dos pontas de lança. De resto, não houve mesmo mais ninguém que impressionasse. Gornadois parece ser bom jogador, mas não teve muita influência na partida de hoje. Da mesma forma que me parece que Dedic, o habitual lateral direito, jogando à esquerda, acabou por ser penalizado e teve sempre muitas dificuldades com o corredor direito do Benfica. E é normal que, tendo em conta que o meio-campo joga em losango, e lhe falta às vezes alguma largura, sobretudo quando o adversário é capaz de mudar rapidamente o lado da bola, os laterais do Salzburgo acabam por sentir dificuldades, que foi o que aconteceu hoje com Dedic. No lado do Benfica, houve algumas exibições muito boas. Começo por vos dizer que Tomás Araújo não comprometeu, esteve à altura do resto da equipa, que João Neves, Di Maria
e Orsnes foram os 3 melhores jogadores do Benfica. João Neves, incansável, sempre muito forte nos duelos, a ganhar muitas bolas divididas, a virar o jogo para o lado da baliza do Salzburgo, foi muito importante na forma como o Benfica reagia ao jogo, por vezes mais físico e pressionante da equipa do Salzburgo. Orsnes fez mais uma boa exibição como lateral direito. A forma como ele vai buscar a bola para cruzar para o lance do 3-1 é notável. Mas ele esteve também numa série de outros lances importantes em termos ofensivos. Mas a noite foi, de facto, mais uma vez, de Di Maria. Di Maria esteve ligado a quase todas as situações de perigo da equipa do Benfica. Começa a ser imprescindível em momento de início da organização, imprescindível em momento de criação e imprescindível em momento de finalização também. Portanto, cada vez mais é o jogador deste Benfica que começa a aprender a jogar com ele, e isso pode ser muito importante quando vêm aí desafios de transcendência naquilo que são as aspirações do Benfica em várias competições. O herói do jogo, desta vez, foi mesmo Di Maria. Só detetei 2 erros na arbitragem de Daniel Zibert, que foi a não amostragem de cartões amarelos. Primeiro a Tenkstedt, ao minuto 27, quando ele derrubou Pavlovic, e depois Bidstrup, ao minuto 63, por simular uma grande penalidade que não tinha existido. De resto, esteve bem Zibert em todos os lances de decisão complicada, ou decisão que podia ter eventualmente influência no resultado do jogo. Ao minuto 32, não há qualquer falta de Otamendi nas costas de Pavlovic. O contacto não é suficiente para ser faltoso no momento em que é marcado o tal canto direto de Di Maria. Pavlovic não chega à bola, mas não é de todo por ter sofrido falta de Otamendi. Portanto, esteve bem o árbitro ao validar o lance. Aliás, ficou a dúvida, porque o lance demorou algum tempo a ser validado, ficou a dúvida se o VAR estaria de facto a averiguar isso ou se havia apenas, e a sinalética feita pelo árbitro dava mais esta ideia, ou se havia apenas dificuldades de comunicação e, por isso mesmo, o Zibert teve que ir até ao monitor para usar os meios alternativos de contacto com o VAR para ser assegurado relativamente à validade do golo, que era absolutamente válido. De resto, esteve bem também no momento da anulação do golo a Koita, ao minuto 76. Estava, de facto, em posição irregular, de fora de jogo. Um golo que podia ter acabado com as aspirações do Benfica na prova. Há um remate de Sucic e Koita desvia de cabeça, mas está um bom 1,5 m, 2 metros atrás da linha defensiva do Benfica. Portanto, é posição irregular, bem anulado o lance. E, por fim, esteve bem ainda Zibert nos momentos em que foram pedidas grandes penalidades. Já vos falei aqui da situação da simulação de Bidstrup, ao minuto 63, mas perto do final foi a vez do Benfica começar a abusar um bocadinho nas quedas da área. Ao minuto 82 aconteceu com João Neves, aos minutos 84 e 89 com Di Maria. Em nenhum destes 3 momentos houve razão para ser marcada uma grande penalidade. Portanto, bem a arbitragem de Daniel Zibert. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.